Estamos reassistindo episódio por episódio da aclamada série animada de Star Wars. No episódio de hoje, linhas de suprimento, o terceiro da terceira temporada e prelúdio do primeiro episódio da animação, Ryloth está sob cerco e o mestre Jedi Amon-Ra e seus soldados estão presos na superfície ao lado do combatente da liberdade Shan Syndulla e seus suprimentos estão se esgotando. Em uma tentativa desesperada para levar auxílio, o Conselho Jedi envia o senador Bail Organa e o representante Jar Jar Binks ao planeta de Toydaria para convencer o regente neutro, o Rei Cantuco, do apelo do povo. Quando há desejo, há um jeito. Essa é a frase de abertura do episódio e, para ser sincero, eu acho que eu esqueci da do episódio passado, então... Irmãos em armas são irmãos para a vida. Cola isso aí no outro episódio, tá? Mas o resto aqui eu já te contei, Caminho, clones, soldados e por aí vai. Mas bora falar desse episódio aqui, porque afinal esse é o quadro Revisitando The Clone Wars. É fácil deixar-se levar pela história dos generais Jedi e do exército de clones da República enquanto os vemos serem abatidos por ondas infinitas de droids separatistas sem alma. No entanto, esse episódio daqui, ele marca um momento em que a série ela começa a examinar outras vítimas da guerra, principalmente a devastação entre os civis, de uma forma mais visceral, trazendo à tona as falhas do governo como uma entidade capaz de proteger e servir adequadamente a galáxia. No campo de batalha, enquanto os Twi'leks aguardam suprimentos que talvez não cheguem, o respeito de Shan pelo Senado Galáctico parece muito estar se esvaindo, enquanto seu povo paga o preço. A guerra transforma promessas em esperanças, diz o Mestre Dai. Talvez nem todos em Ryloth possam ser considerados meros espectadores inocentes, já que Shan Syndulla participa ativamente do conflito para lutar por seu povo. No entanto, o fato de que ele e seus aliados mantêm sua família ao lado deles ilustra o desespero da sua causa, não por domínio, mas por defesa. Sua luta aqui é mais uma questão de sobrevivência do que infligir grandes danos às forças invasoras. E o Mestre Jedi Dai permanece ao lado deles até o fim, sacrificando sua vida com a consciência de que conseguiu ajudar o povo Twi'lek a sobreviver por mais um dia. Seu sacrifício é nobre, mas ver um Jedi abatido pelo inimigo é mais uma das fraquezas, um lembrete das fraquezas da República e das vulnerabilidades dos próprios Jedi. Assim como também a gente explorou um pouquinho ali quando Obi-Wan, Anakin Skywalker e Padmé Amidala foram resgatados pelos grandes esforços aí do Conselho Jedi e muitos geonosianos, muitos droids de batalha acabaram dizimando muitos Jedi na Arena Patronac. Então a gente começa a ver um pouquinho mais disso nessa animação. Lutar contra máquinas com soldados de carne e osso, como soldados clone, certamente dá à República uma vantagem muito tática, tá? Em termos de soluções criativas e pensamento abstrato. Mas é muito fácil aqui reconstruir um droid danificado em batalha do que curar um clone ferido ou treinar um novo Jedi para liderar as tropas após um confronto fatal. Enquanto isso, em Toydaria, o plano de fundo aqui desse cenário de hoje, tá? Bail e Jar Jar imploram por ajuda do que vem como uma crise humanitária, enquanto a Federação do Comércio busca ganhos políticos. As trapalhadas cômicas de Jar Jar, incluindo uma peça conceitual de arte Gungan que funciona tanto como um alívio cômico quanto a distração eficaz, e as habilidades de negociações astutas de Bail Organa, tornam a dupla uma força formidável, com um toque de apelo emocional do senador Orn Free-Taa. Apesar da reputação do senador aqui de corrupção, enriquecendo com subornos enquanto leva uma vida confortável em Coruscant, enquanto o povo que ele representa passa fome e está sofrendo com a guerra em Ryloth, suas descrições de plantações queimando e de seu povo sofrendo tornam difícil ignorar a situação. Essa aqui é a dura realidade do conflito. É impossível permanecer neutro enquanto a guerra se espalha pela galáxia. Mundos pacíficos devem escolher um lado ou arriscar condenar seu planeta à invasão. E mesmo que eles não se envolvam diretamente na luta, ao se recusarem a tomar a decisão, acabam permitindo que o sofrimento continue. Então, mesmo assim, você ainda está tomando uma decisão em não tomar uma decisão. Vencer ou perder, ao escolher lutar, pelo menos se pode ter a certeza de que tudo foi feito para defender aquilo que você acredita que é certo. E toda escolha tem consequências se a gente for falar desse panorama das guerras clônicas. Por mais que tente, a compaixão do rei toydariano pelo povo de Ryloth, preso no meio do conflito, pesa mais do que a sabedoria de sua abordagem diplomática. Sim, afinal, a República pode estar de fato explorando sua boa vontade para contornar um bloqueio separatista e sustentar uma base militar no planeta, mas nesse caso fazer a coisa correta, politicamente se manter neutro, significaria na prática condenar o povo de Ryloth. Ao ajudar os inocentes, ainda que de maneira discreta e paliativa, o rei pode estar condenando seu próprio planeta de Toydaria e sacrificando sua neutralidade e colocando seu povo para lutar lado a lado da República. No fim, ele percebe que, embora para proteger seu povo ao manter fora da guerra possa parecer o caminho mais prudente, essa postura talvez não seja a mais viável.
Hoje, a guerra chegou a Ryloth, mas e quando chegar a Toydaria? O mal prevalece quando pessoas boas escolhem não agir. O povo de Ryloth não pediu esta invasão. Não os faça sofrer porque a guerra chegou até eles. Mas que episódio, não? Porque assim, embora a gente tenha o alívio cômico de Jar Jar Binks e a antítese ao sério diplomata Bail Organa e o conflito que cada vez mais engole a galáxia, esse episódio ele é cheio de reflexões sobre o que faz a guerra e como cada pessoa é envolvida. Seja Shan Syndulla ou seja você, o próprio Rei Katunko, cada um desempenha um papel importante não só na guerra, mas na sobrevivência de um povo. Dito isso aqui, eu tenho algumas curiosidades para te contar e dessa vez são algumas muito importantes, tá? Como eu falei lá no início, esse episódio vem antes do primeiro episódio da série e da trilogia de Ryloth, que foram os episódios que terminaram a primeira temporada. Então tá aí um motivo muito bacana de você acompanhar aqui nossa playlist, tá? De Revisitando The Clone Wars, e é um motivo muito maneiro de você acompanhar essa ordem cronológica aqui com a gente. Te dá um contexto muito melhor sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer, plantando aí as sementes para o que vem adiante. Aqui você dá início à aliança toydariana com a República, que estabelece o encontro de Yoda com o Rei, assim como a gente vai falar no próximo episódio. E se a gente também tá falando de consequências por vir, toda a história de Ryloth, curiosamente, também é bem explorada não só em The Clone Wars, como também nas animações The Bad Batch, animação Rebels, em livros como Lords do Sith. A própria República e o senador Orn Fritar, que ajudam na luta contra os separatistas no planeta, é quem vão contra os esforços do Combatente da Liberdade depois que ela é reformada como Império Galáctico e Hera Syndulla, filha de Shan, continua a lutar contra a opressão junto com os Espectros e o Esquadrão Fênix. E se nomes carregam tanta importância assim, a gente não vai deixar de falar do nosso mestre Jedi nesse episódio, I'm Gonna Die. Ou um trocadilho em inglês com I'm Gonna Die, traduzido livremente aí pra Eu Vou Morrer. Ele é um Nikto, uma espécie que foi introduzida pela primeira vez em Retorno de Jedi, mas dessa vez ele não é um elemento criminoso. Assim como a gente vê em Star Wars Ataque dos Clones, vários Nikto estão presentes em Geonosis para resgatar Anakin Skywalker, Padmé Amidala e Obi-Wan Kenobi das garras separatistas na Arena Petranak. O nome do Almirante Dal também, que está comandando os esforços na órbita de Ryloth, é um anagrama de DOA, que significa Dead on Arrival, ou traduzindo livremente, morto ao chegar. Mas deixa eu te contar uma coisa muito engraçada, tá? Porque assim, como os truques de animação, para não gastar muito tempo, recurso, dinheiro, enfim, foi usado um modelo de animação já pronto do Almirante Yularen e uma cabeça de um cidadão mandaloriano. A única coisa que fizeram de exclusividade para ele foi o cabelo, que lembra os oficiais imperiais em Uma Nova Esperança. E nem a voz dele é única, ele é dublado por James Arnold Taylor, que também dubla o Obi-Wan na animação. E fora isso também, como o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, ele não é tão valente assim para políticas, mas a gente aqui a gente tem que falar e dar umas curiosidades sobre ambos os lados aqui nesse episódio. O Lot Dodge, o neimoidiano da Federação do Comércio, vive dizendo que a organização é neutra e que Nute Gunray não se representa, tendo ele se juntado abertamente à aliança separatista. Entretanto, um fato muito engraçado é que a Federação é uma das muitas organizações que lucram com a guerra, fornecendo os droids de batalhas das próprias forças separatistas. A gente vai explorar um pouco mais desse falso testemunho do senador Dodge aqui ao longo da série, assim como também mencionado o Senado Separatista, o braço político civil da Confederação. Afinal, a gente tem que chegar no Clove de alguma maneira, tá? Seu safado! Larga minha mulher! Larga minha mulher! Agora, com os toydarianos em si, a natureza flutuante deles é representada claramente com mesas e prédios que fazem a mesma coisa. Mas eu fiquei com uma dúvida honesta aqui no episódio, tá? Quando somente há toydarianos aqui, todo mundo senta-se à mesa que está flutuando ou ela flutua depois de todo mundo sentar? Perguntas e mais perguntas, viu? E em uma última curiosidade aqui, a nave de Bail Organa nesse episódio, a Tantive 4, é construída para ser mais similar ao que vemos em Star Wars Uma Nova Esperança, utilizado como nave da Princesa Leia. Curiosamente, isso é um ponto muito forte de contradição, que inclusive depois foi consertado, já que se alegava que a nave que socorreu Yoda e Obi-Wan no episódio 3, A Vingança do Sith, era a mesma Tantive 4 comandada pelo capitão Remus Antilles, que foi vista no episódio 4, e isso foi dito inclusive em muitos livros, materiais suplementares, mesmo tendo muitas diferenças estruturais no modelo gerado pelo computador e o que foi para o filme. Mais tarde, essa mesma nave do episódio 3 foi oficialmente renomeada Tantive 3, também conhecida como Sundered Heart, traduzido livremente para Coração Dividido. Anos mais tarde, o capitão Antilles deixa a Tantive 3 e vai servir a bordo da Tantive 4 até ter seu fim nas mãos de Darth Vader. E esse foi o episódio Linhas de Suprimento, trazendo muitas curiosidades, iniciando o arco e espalhando consequências no restante da animação Star Wars, The Clone Wars, como também em toda a galáxia. Mas e aí? Está curtindo revisitar a série com a gente? Se sim, volta aqui no próximo episódio para vermos o Mestre Jedi Yoda indo de encontro com a Side Ventress e seus droids separatistas. Enquanto isso, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para quando o próximo vídeo sair. Acompanhar também os outros vídeos enquanto ele não sai. Como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.